Poesia, por J.D. O'Hara. Tradução portuguesa de M. de Oliveira. Editorial Verbo. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Isso é possível especialmente via sebo. É um livro que vale muito a pena tê-lo. Com gravuras coloridas e, ao fim, inclusive, tem várias poesias portuguesas que não serão lidas. E caso pensem que meu trabalho algo valha, venham a auxiliar. Se é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha, centavos farão diferença. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, gerem engajamento. Isso também ajuda e muito. Estamos no último capítulo. Capítulo 8º. Novos rumos. No capítulo anterior, examinamos minuciosamente algumas das principais realizações da moderna poesia ocidental. Parece agora conveniente considerar o que acontecia no mundo enquanto a nossa atenção estava virada para esses incontestáveis gigantes da poesia que foram Yeats, Eliot, Stevens e Pound. Entre as tradições poéticas do Ocidente, nenhuma rivalidade com a grega, que, apesar de quase 4 séculos sob o domínio turco, continuou indescritível desde os tempos de Homero. Nessa tradição, os mitos e poemas das eras clássicas estão ainda bastante vivos, e os modernos poetas gregos valem-se deles sem qualquer espécie de artificialismo ou de pedantaria. De fato, Nikos Kazantzakis publicou uma continuação da Odisseia de 33.333 versos em 1938. A absorção do passado pelo presente foi evocada principalmente por Constantino Cavafis, poeta de Alexandria, em cujos versos parece espreitar toda a história grega. O seu mais notável sucessor é Geórgios Séferis, que, como tantos outros poetas, passou muito tempo de sua vida no serviço diplomático, e cuja consciência da história defende uma constante preocupação pelo destino da Grécia, sufocada entre as pressões do totalitarismo externo e interno. Embora a dor seja o destino humano, não somos homens apenas para sofrer, diz ele em Um Velho na Margem do Rio.
e muita da sua poesia procura ir além do sofrimento até uma lúcida consciência simultaneamente sensual e intelectual. Os descendentes de Virgílio e Dante entraram precocemente no século XX, liderados por Giuseppe Ungaretti, cujos primeiros poemas focavam sequências de imagens isoladas pela percepção, formando uma imagística não objetiva, mas emocional. Com a passagem e o fardo do tempo, esses primeiros poemas tornaram-se mais complexos, mas as imagens conservaram a sua característica irrealidade. Não sendo meramente surrealistas, subsistiam principalmente no espírito. Entretanto, muitas outras vozes levavam a poesia italiana além da sombria aridez de Giacomo Leopardi e da flamante retórica de Gabriele D'Annunzio. Num século de poetas longevos, a Itália orgulha-se de um grupo admirável. Umberto Saba, Vincenzo Cardarelli, Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo. Todos eles, com exceção do último, nascidos no século XIX. Quasimodo e Montale, que ganharam o Prêmio Nobel, respectivamente, em 1959 e 1975, apresentam aspectos sombrios de uma sociedade decadente, emoldurada em ambientes adequados e descrita com concisa vivacidade. Juntamente com Ungaretti, esses poetas constituem as forças principais do hermetismo entre as duas guerras. Como o futurismo, o objetivismo, o vorticismo, o imagismo e o surrealismo, este movimento surge retrospectivamente muito menos complexo e revolucionário do que sugerem o seu título e a sua fama inicial. Basicamente, todos esses movimentos tentaram estilizar e ordenar os atuais prolongamentos da poesia para além das vozes racionais, sociais e objetivas do século XIX. Lemos hoje os produtos desses movimentos sem qualquer dificuldade e, de fato, muito do que parecia obscuro tornou-se cada vez mais compreensível com o tempo, e o que se pretendia que escapava à razão já não nos incomoda mais. E vemos o passado continuando até nas experiências, muito explicitamente em Homem do Meu Tempo, de Quasimodo, mas também em Pequeno Testamento, de Montale, um poema triste cujo título deriva, adequada e alusivamente, a François Villon. Das três principais fontes da poesia alemã, Alemanha, Áustria e Suíça, duas sofreram tão terrivelmente com a guerra e o totalitarismo neste século que a sobrevivência da própria literatura alemã é quase um milagre. O melhor poeta alemão desde Goethe foi indubitavelmente Rainer Maria Rilke. As cartas de Rilke podem ser ouvidas aqui no canal, aliás. Vale muito a pena, obviamente. Nascido em Praga, em 1875, viveu em Paris a maior parte de sua vida criadora. Viajou muito e terminou seus dias na Suíça. Por volta dos anos 30, Rilke tornou-se amigo íntimo do escultor francês Auguste Rodin, muito mais velho do que ele, a quem o poeta dedicou, em 1908, um volume de poesia, cujas imagens centrais eram evocadas e desenvolvidas com uma intensidade mítica. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, que foi para Rilke um longo período de introspecção, de complexas visões, de isolamento e libertação simbólica, e um breve período final de calma. Os poemas e as coletâneas poéticas, elegias de Duino e os sonetos a Orfeu, em que Rilke exprimiu esse progresso espiritual, constituem uma realização poética que torna menores as obras relativamente fragmentárias dos poetas alemães ulteriores. Ninguém depois de Rilke foi capaz de combinar tantos motivos de vida e de pensamento, e o fardo da história lançou muitos poetas alemães na inconsistência mística, na obscuridade surrealista e na atitude evasiva da simples sátira. Talvez o sobrevivente mais vigoroso destas muitas influências negativas fosse Gottfried Benn, cuja visão da vida o levou a acentuar caracteristicamente os seus aspectos físicos, a apresentar de modo cínico ideias e éticas humanas, sem encontrar, como o exprimiu no seu melhor poema, Tarde, qualquer finalidade para a existência.
Tantas mentiras, querida. Tantas palavras em que acreditei, apenas dos teus lábios soltas. E o teu próprio coração, tão volúvel, efêmero e vazio. Um tal cinismo encontra-se com frequência na poesia e na prosa do nosso século. Os acontecimentos das décadas anteriores ajudam-nos a concordar totalmente com ele com excessiva facilidade. O resultado é muitas vezes uma sentimentalidade do desespero, como se pode ver no final de outro poema de Ben, Fragmentos. Crises de expressão e assomos de erotismo. Assim é hoje o homem. O seu íntimo é vazio. A sobrevivência da personalidade é preservada pela roupa, que, se o tecido é bom, pode durar 10 anos. O resto são fragmentos, meios sons, pedaços de música que soam nas casas vizinhas, espirituais negros ou ave-marias. Generalidades como o homem de hoje são sempre suspeitas. Oposições tão simples como falsidade e religiosidade vaga não são intelectualmente respeitáveis. E o ponto de vista de quem fala aparece suspeitosamente acima de tudo, tão suspeitosamente como o de Deus. São estes os componentes da moderna sentimentalidade, um vício de que foi igualmente vítima outro poeta alemão, Bertolt Brecht. Embora muitas vezes impregnasse o produto dos seus esforços com humor e uma abundante medida de filosofia positiva comunista. Quanto ao resto, parece faltar aos modernos poetas alemães confiança suficiente na sua tradição cultural e talvez suficiente distância da sua claudicante herança política. O maior acontecimento poético recente na Rússia foi a publicação, em 1965, da última coletânea de poemas de Anna Akhmatova, O Curso do Tempo. Anna Akhmatova, aliás, pode ser ouvida aqui no canal. Quando, no ano seguinte, morreu com 77 anos, a sua influência era tão forte como fora na sua juventude, e a sua poesia encontrara nos sofrimentos da sua pátria um tema digno dela, um tema em que fala mesmo mais diretamente do que Boris Pasternak. Durante anos, a sua bela limpidez e a viva natureza imediata das suas percepções fora usada para criar poemas de infinitas variações sobre o amor. Como é estranho que as mulheres, que na vida real são tão fortes e tão sensíveis a toda a fascinação do amor, quando começam a escrever, tudo o que conhecem é um amor atormentado, morbidamente perceptivo e desesperante, escreveu Akhmatova. Ela podia ter escrito toda a vida sobre esse amor, como uma Emily Dickinson russa, se os comunistas não tivessem morto seu primeiro marido na década de 20 e prendido diversas vezes o segundo marido e o filho para o resto dos seus dias. Os poemas a que isso deu origem, em especial Requiem e Poemas sem Herói, que podem ser ouvidos aqui no canal, ligaram poderosamente o seu sofrimento pessoal ao de toda a Rússia. O primeiro poema é introduzido como um episódio breve e evocativo. Akhmatova está junto da vasta prisão de Leningrado, com centenas de outras mulheres, quando alguém me reconheceu. Depois, uma mulher com lábios roxos de frio que estava atrás de mim e que evidentemente nunca ouvira o meu nome, saiu do torpor que nos dominava a todas e segredou ao meu ouvido, ali falávamos todas em segredo: "É capaz de escrever isso?" E respondi: "Sou." Então qualquer coisa parecida com um sorriso passou-lhe pelo que tinha sido outrora o rosto dela. O infeliz contemporâneo de Akhmatova, mais novo que ela, Osip Mandelstam, é uma das figuras mais cativantes da poesia do século XX. Especialmente um homem simples, apaixonado pela poesia e pela vida doméstica,
considerou a tomada do poder na Rússia pelo comunismo em 1917 como arriscada e, por outro lado, quase irrelevante. Depois disso, Mandelstam tentou discretamente manter-se afastado e viver a sua vida. Mas foi quanto bastou para lhe granjear a hostilidade governamental e perseguições como as sofridas por Akhmatova. Um exemplo disso ocorreu em 1933. Durante a leitura pública dos seus poemas, a que não foi feita publicidade, mas a que ocorreu uma multidão, um agente provocador pediu-lhe a sua opinião sobre a poesia soviética e sobre os poetas anteriores, pré-revolucionários. "O que quer de mim, hã? Que resposta?" replicou Mandelstam, reconhecendo a armadilha a que não podia escapar. "Sou amigo dos meus amigos", declarou. E depois de uma pausa momentânea gritou: "Sou contemporâneo de Akhmatova." Quando um pouco mais tarde Mandelstam levou a sua indiscrição ao ponto de escrever um poema sobre Stalin, as perseguições aumentaram, levando a uma série de prisões e a sua morte provável num campo de prisioneiros perto de Vladivostok. O poeta espanhol mais conhecido do nosso século é, de longe, Federico García Lorca. Em parte porque, desde a sua tranquila e tradicional juventude, através da confrontação com Nova York durante a Depressão, até o seu brutal assassinato durante a Guerra Civil de Espanha, ele encarnou determinadas experiências primordiais da vida moderna. Embora seus primeiros poemas reflitam a característica concepção espanhola sobre a morte, são essencialmente folclóricos, tradicionais e simples. Mas em 1929, 1930, Lorca passou um ano inquieto na Universidade de Columbia, em Nova York, não aprendendo inglês, mas descobrindo na crise econômica a nova civilização materialista e mecânica do nosso século. Reagiu, afastando-se da sua orientação poética inicial para enveredar por um novo refinamento artístico. Íntimo de Rafael Alberti, Salvador Dalí, Luiz Buñuel e outros exploradores do surrealismo, e interessado também nos longos poemas visionários de Blake e Whitman, Lorca acabou por fundir os seus dois entusiasmos numa série de poemas publicados após a sua morte em Poeta em Nova York. Exprimem um austero sentido do mundo, do novo mundo, caracterizado por esta passagem de grito hacia Roma, desde la torre del Chrysler Building. Porque já não há quem reparta o pão e o vinho, nem quem cultive as ervas na boca do morto, nem quem abra os linhos do repouso, nem quem chore pelas feridas dos elefantes. Há apenas 1 milhão de ferreiros forjando cadeias para os meninos que hão de vir. Há apenas 1 milhão de carpinteiros que fazem ataúdes sem cruz. Há apenas uma onda de lamentos que abrem as roupas à espera de uma bala. A morte de Lorca em breve foi seguida pelas de Antônio Machado, Miguel de Unamuno, César Valejo e do prometedor e jovem poeta Miguel Hernández. Juan Ramón Jiménez veio a ganhar o Prêmio Nobel pela sua poesia lírica, poesia pura e intensamente depurada, em 1956, após vários anos de exílio voluntário. E Pablo Neruda no Chile e Otávio Paz no México, que pode ser ouvido aqui no canal, tornaram-se os grandes poetas da língua espanhola, como Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade são os grandes poetas da língua portuguesa no Brasil. Tanto Paz como Neruda são associados pelo público à política. Neruda passou grande parte da sua vida servindo o Chile no estrangeiro como cônsul em Espanha, México e no Oriente. Paz nasceu em 1914,
Tem servido seu país natal na França e na Índia, e também representou o México nas Nações Unidas. Ambos foram profundamente afetados pela Guerra Civil Espanhola. Neruda ligou-se cada vez mais à esquerda, enquanto o Chile se encaminhava para o autoritarismo de direita. Em 1953, aceitou o Prêmio Stalin, o prêmio literário mais prestigioso da União Soviética. E, exceto por um curto período no fim da vida, durante o regime de Allende, Neruda foi sempre um exilado, mesmo no seu próprio país. Durante muito tempo ele subjugou a sua sensibilidade pessoal, procurando falar pelas e para as massas, por vezes relatando em versos insípidos as suas vidas insípidas, e outras, como em Las Alturas de Machu Picchu, tentando evocar mitos que congregariam toda a gente. As obras daí resultantes são irregulares, talvez deliberadamente, tendo Neruda optado por aquilo a que chamou a poesia do impuro. As superfícies gastas das coisas, o uso que as mãos dão às coisas, o ar trágico umas vezes, patético outras, das coisas, tudo empresta um curioso atrativo à realidade do mundo, que não deve ser menosprezada. Que seja esta a poesia que buscamos, uma poesia impura como a roupa que usamos, ou os nossos corpos emporcalhados de comida, sujos pelo nosso vergonhoso comportamento, as nossas rugas e vigílias e sonhos, observações e profecias, declarações de ódio e amor. Os choques de encontro, lealdades políticas, negações e dúvidas, afirmações e imposições. Otávio Paz é mais moderado, pessoal e delicado do que isto, tanto em relação às ideias como ao mundo. No final de Inicie l'Uniterra, um poema em que denuncia o amor carnívoro, a pureza destrutiva, a injustiça econômica e a imperfeição humana, Paz retrocede para afirmar melancolicamente: costumava acreditar em tudo isso. Este afastamento encantadoramente modesto de certeza absoluta para a dúvida pessoal enfileira Paz num outro tipo de poesia, hoje popular na América Espanhola, a intelectual, vaga e ascética análise, representada especialmente pelo famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, que também pode ser ouvido aqui no canal. Mas é notável que, para o fim da vida, também Neruda se aproxime deste estilo de poesia, do ceticismo relativamente aos valores, aos significados, ao eu. Os franceses são dados à publicação de manifestos, mas as afirmações irracionalistas do movimento surrealista, talvez de todos os movimentos literários modernos o de mais profunda influência, atraiu a maioria dos grandes poetas franceses. Apollinaire, que deu o nome ao movimento, Breton, o seu mais devotado partidário, Supervielle, o seu melhor romancista, Reverdy, Paul Éluard, Louis Aragon, Desnos e René Char, todos eles mergulharam no surrealismo ou chapinharam nas suas margens. Mas o surrealismo, como muitas outras frágeis teorias estéticas, despedaçou-se contra a rocha dos acontecimentos dolorosos, especialmente o acontecimento catastrófico da Segunda Guerra Mundial. Éluard, Aragon, Char e Desnos transformaram-se de estetas em heróis da resistência, e a sua poesia transformou-se com eles para enfrentar os fatos tantas vezes inflexíveis da vida e das necessidades do espírito. Certas formas mais antigas de poesia francesa mantiveram-se também no nosso tempo. A verbosa poesia visionária a que Hugo se dedicara na velhice foi retomada por dois poetas católicos, Paul Claudel e Charles Péguy, e por um poeta profano, mas mítico, o diplomata e prêmio Nobel St. John Perse. A arte francesa mais tradicional e disciplinada foi exercida pelo herdeiro de Mallarmé, o sutil racionalista Paul Valéry, cuja voz poética foi a de um homem perplexo, excluído da vida pela sua inteligência.
Riu que imaginara um busto grego maravilhosamente esculpido, dizendo-lhe: tens de mudar a tua vida. Le Cimetière Marin, de Valéry, introduz uma experiência caracteristicamente evasiva. Ergue-se o vento. É preciso tentar viver. Mas na prosa de Valéry, a inteligência está à vontade segura. E mesmo quando os surrealistas ocupavam o seu lugar ao sol, Valéry defendia as velhas convenções perante a Academia Francesa. É em França que a consideração pela forma, a exigência da forma e a preocupação pela forma prevalecem. Nem a força das ideias, nem o interesse desperto pela paixão descrita, nem a criação maravilhosa das imagens, nem mesmo o rasgo do gênio chegam para satisfazer uma nação tão exigente que nunca é capaz de apreciar completamente nada que não possa ser apreciado após reflexão. O que dá a uma obra esta forma? A própria arbitrariedade, responde Valéry, a organizada e decretada arbitrariedade das regras literárias. As convenções são arbitrárias, ou pelo menos consideradas como tais, mas o ceticismo dificilmente é possível em relação às regras de um jogo. Esta afirmação pode parecer escandalosa, notou ele, porque a maior parte das pessoas prefere não pensar na poesia como um jogo. Mas a posição de Valéry é válida. Posição que, na realidade, foi repetida por Robert Frost, poeta sincero e fervoroso jogador de tênis, quando segredou que escrever verso livre é como jogar tênis sem rede. A moderna poesia oriental é caracterizada pelo uso contínuo de formas tradicionais, curtas na maioria, e pela introdução de imagens e ideias contemporâneas nas mesmas formas. O resultado desta tentativa de encher odres velhos com vinho novo é mais curioso que artisticamente bem-sucedido. No Japão, para referir um caso mais representativo, as tradicionais formas tanka e haiku continuam a ser usadas, embora os poetas falem frequentemente de acontecimentos atuais e usem palavras novas na linguagem poética. Os japoneses possuem uma longa prática de imitar e assimilar as formas literárias estrangeiras. E por isso não é de surpreender que, no pós-guerra, muitos poetas japoneses tenham escrito poemas relativamente longos e não estruturados à maneira ocidental. Uma razão, de certo, é que 15 séculos de versos, de sílaba fixa, cobriram generosamente o solo. Disse que só o imperador Meiji escreveu mais de 100 de milhar de tanka. O resultado de uma tal inundação foi expresso, em haiku, evidentemente, pelo poeta japonês contemporâneo Masaoka Shiki. Estudando atentamente talvez uns 3.000 haiku em 2 simples diospiros. Nenhuma poesia de outra língua tem exercido tanta influência no nosso século como a escrita em inglês e em Inglaterra. O interessante é que muita pouca poesia foi escrita por ingleses. Isso parece paradoxal, e o é. Yeats, Eliot, Pound e mesmo Frost escreveram a maior parte da sua melhor poesia enquanto viviam na Inglaterra, onde não tinham grandes émulos. Ficou para uma geração posterior produzir Dylan Thomas, os expatriados D.H. Lawrence e Robert Graves e W.H. Auden, um excelente poeta lírico que se tornou mais tarde cidadão americano. As obras de Auden, que celebram lugares comuns e acontecimentos invulgares, incluem este tributo ao poeta Arthur Rimbaud. As noites, o céu sujo, curvas ferrovias, seus horríveis amigos não os conheceram. Mas naquela criança a retórica mentira como cano estourou. Do frio nasce o poeta. Por um amigo lírico a bebida o tomou, por sistemas os sentidos perturbados. Ao vulgar disparate pôs um fim final. A lira e a fraqueza, por fim, o indispunham. O verso foi doença. O verso em seus ouvidos. Ser íntegro não bastava. Tudo parecia o inferno da infância. Tentou mais uma vez. Agora, galopando em África, sonhou
um renovado ser, o filho, o engenheiro, a verdade aceitável pelos mentirosos. Presentemente existem apenas 2 poetas ingleses com personalidade e interesse, Philip Larkin e Ted Hughes. Larkin tem sido capaz de manter um tom coloquial em versos na aparência circunstanciais, mas cheios de arte, enquanto Hughes, em especial através de sua desagradável personagem Crow, evoluiu da destreza imagística e tantas vezes brilhantemente verbal para uma forte e mais gelada paisagem da morte. Tomo a liberdade para fazer menção a quem não saiba que Ted Hughes, aliás, foi casado com Sylvia Plath, americana, considerada também grande poeta e romancista. A poesia de Samuel Beckett, embora inferior à sua prosa e agora frequentemente escrita em francês, constitui o único trabalho pessoal de primeira ordem a sobreviver à devastadora influência de Joyce e Yeats na literatura irlandesa. Já se definiu a nossa época como a idade das revistas, e foi, na verdade, em revistas de maior ou menor duração que se afirmaram grandes nomes da poesia portuguesa deste século. A Águia, o Orfeu, a Presença são de todas as publicações as de mais extensa e mais profunda influência nos ramos da nossa poesia, nos rumos da nossa poesia. Na Águia domina a personalidade sibilina de Teixeira de Pascoais, poeta noturno que, entre assombros e interrogações, descobre na saudade o sentimento específico do povo português, sentimento que fundamenta uma ideia filosófica, o saudosismo. No pensamento mais intuitivo que discursivo de Teixeira de Pascoais, o saudosismo traduz-se numa filosofia da esperança. A lembrança do passado, não sendo contemplação estática, é a atitude dinâmica de construção do futuro. Na sua poesia, Pascoais aproveita a herança cristã e a herança pagã. Associa heterodoxamente Jesus e Pan, como no título de um de seus livros. Colaborador de Águia e da Presença, Afonso Duarte evolui de uma religião panteísta da terra para uma poesia de grave acento profético, em que o desconcerto do mundo e a morte intervêm perturbadoramente. Orfeu congrega poetas como Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, que pode ser ouvido aqui no canal. Mário de Sá Carneiro exprime um agudo sentimento de dispersão e de mal viver, que se envolve em autoironia e autoaniquilamento. Príncipe exilado, que na decadência recorda ou imagina o antigo esplendor, Mário de Sá Carneiro acaba suicida em Paris, capital de paraísos artificiais que exacerbam o seu inferno. Fernando Pessoa não é um poeta, é uma multiplicidade de poetas. Por outras palavras, é um poeta de várias máscaras, todas autênticas e nenhuma verdadeira, ou um homem com diversas e até contraditórias personalidades. Fernando Pessoa, ele próprio, é o poeta oracular da mensagem, que pode ser ouvida aqui no canal, messiânico ou sebástico, e o poeta que intelectualiza as emoções, fingindo como realmente sentido o que é, sobretudo, pensado. Nas suas várias máscaras e nos seus vários heterônimos, Fernando Pessoa é, sob o nome de Álvaro de Campos, o poeta supercivilizado que exalta a vida dinâmica e exprime o cansaço da civilização. É sob o nome de Ricardo Reis, o poeta pagão, de um classicismo lapidar, que se diria herdeiro da antiga Grécia e da antiga Roma. É, enfim, sob o nome de Alberto Caeiro, o poeta primitivo e ingênuo, que canta a natureza sem aprofundar os seus segredos ou os seus mistérios. A Presença, que contou nas suas hostes grandes poetas, impôs sobretudo uma consciência e um rigor críticos que rareavam numa literatura que se abandonava facilmente ao estro. Fino espírito crítico, José Régio distinguiu-se também como poeta de grande vigor dramático, em que as aspirações de um espírito naturalmente religioso são comprometidas pela natureza carnal, num conflito entre Deus e o diabo que confere à sua poesia um elevado grau de intensidade e fundura. Dissidente da Presença, por natural rebeldia e vocação individualista, Miguel Torga exprime com igual dramatismo, mas com maior despojamento verbal,
o velho conflito entre o instinto pagão da terra e a nostalgia do paraíso perdido. Colaborador da revista Coimbra, mas lisboeta de nascimento e de sentimento, Carlos Queiroz deixou uma obra tão breve quanto notável, em que o intelectualismo de Fernando Pessoa se exprime na música inefável de Camilo Peçanha. Possuído pelo mesmo espírito de autoaniquilamento de Mário de Sá Carneiro, Camilo Peçanha refugia-se no Oriente, na vã tentativa de se esquecer de si próprio. Raras vezes uma obra e um autor terão sido mais contraditórios. Dir-se-ia que na obra literária, de uma acabada perfeição artística, Camilo Peçanha sublinhou uma existência que, no dia a dia, era de naufrágio e de caos. Atento à lição de Verlaine, Camilo Peçanha procurava a música antes de tudo. Mas a música, bela e sutil como nenhuma outra, servia de acompanhamento discreto à terrível agonia de um espírito que se destruía no ópio e se afundava no esquecimento. Um admirável ritmo musical caracteriza também a poesia de Pedro Homem de Melo, de uma sensualidade que, não raro, adquire acentos sibilinos. Colaborador da presença no seu tempo de estudante em Coimbra, Vitorino Nemésio escapa às escolas, aos grupos, às catalogações, pela multiplicidade dos seus dons e diversidade da sua obra. Ficcionalista, crítico, cronista, conferencista, historiógrafo, com uma cultura servida por um raro poder verbal, e todos os meios e lugares lhe eram próprios para comunicar, a cátedra como a tribuna, o jornal como a rádio e a televisão. É a poesia que dá unidade a uma obra dispersiva e a um talento propenso à divagação. Na sua poesia, popular e culta ao mesmo tempo, de uma simplicidade de chácara e de perplexidade metafísica, a linguagem coloquial e a linguagem erudita, e até a terminologia científica, concorrem numa admirável demonstração de virtuosismo. Pascoais, Afonso Duarte, Pessoa, Sá Carneiro, Régio, Torda, Carlos Queiroz, Camilo Peçanha, Pedro Homem de Melo, Nemésio, para só citar nomes maiores, escreveram este século um dos mais brilhantes capítulos da história da poesia portuguesa. Fernando Pessoa, por si só, é um caso da poesia universal. Se, como gênio singular e irrepetível, não tem herdeiros, exerce uma influência que é cada vez mais forte e mais extensa, aqui e além fronteiras.